você viveu na pele a situação. O que te deu na cabeça? Você queria conhecer, Como é que foi para você se passar por refugiado? A minha motivação maior, ela veio por um sentimento de culpa, não é? Eu, como advogado, me desenvolvendo também na área dos direitos humanos, depois da minha primeira publicação em um livro de direitos humanos, eu olhava para o livro, olhava a publicação e dizia o que eu sei dos direitos humanos além dos livros, não é? Então, através desse sentimento de culpa, eu resolvi entender os direitos humanos na prática. E aí eu escrevi um projeto que seria entender os direitos humanos numa zona de conflito. E o advogado tem uma função social, antes de tudo, o advogado tem uma função social, não é? Então, como advogado, eu queria também trazer uma perspectiva de campo, não é? Para esse mundo jurídico que muitas vezes é decisivo. Mas daí você faz como? Você chega na Grécia e fala, sou refugiado. Foi mais ou menos assim. Eu escrevi esse projeto, fui para Nova York, onde as sedes das grandes organizações internacionais ficam, não é? Apresentei o projeto, gostaram, mas com ressalvas, eu resolvi ir para a Turquia, totalmente independente, recursos próprios, para, primeiro, entender essa questão dos direitos humanos na prática, mas, sobretudo, buscar desconstruir as ideias fixas que eu tenho e os meus preconceitos. E na Turquia eu já comecei a interagir com alguns refugiados da Síria. Mas isso você é normal, no seu hotel, legal, ainda de malinha. Exatamente. E aí quando eu cruzei para Lesbos, que é uma ilha grega, é uma ilha que recebe o maior contingente naquela época de refugiados atravessando o mar Egeu, da Turquia para a Grécia, onde a gente vê chegaram vários barcos, esses vídeos dramáticos, os barcos afundando, as famílias sendo separadas. E a partir de um momento nessa ilha, foi quando eu recepcionei uma criança praticamente sem vida, não é o seu pai, me deu essa criança, eu abracei. Naquele momento a crise tocou fisicamente em mim. Ou seja, a gente normalmente olha para o drama, a gente olha para esse absurdo, mas esse absurdo já se tornou normalidade. Mas naquele momento tocou em mim. Então, a partir dessa situação, eu resolvi entender a crise na perspectiva de um refugiado, e não de um voluntário, de uma pessoa que está envolvida com ajuda humanitária. Então, eu viajei como se fosse um refugiado dessa ilha, Lesbos, grega. Eu já vi ele indo para campo assim, ele vai com uma mochilinha e só. Uma mini mochilinha, eu falei, você vai ficar quantos dias? Meses. Eu falei assim, o que você tem nessa mochila? Um casaco, uma água, nada. E passaporte. E o passaporte. Em termos de documentos oficiais, só o passaporte. Mas nessa trajetória, o passaporte, ele foi uma coisa até que me condenou. Isso que eu ia falar, porque se você tem passaporte... Exatamente, porque a partir do momento em que eu me uni a esse grupo, ou a esses grupos, nesse deslocamento da Grécia até a Alemanha, você não é visto como um indivíduo, você não é individualizado, você é visto como um grupo, entendeu? E um grupo praticamente invisível. Ou seja, não era o Edgar chegando, né? Não era o Edgar chegando, Ahmed, o Mohammed, a Nabila, não. Era um grupo de 50, de 70, era um grupo. São grupos. Caminhando? Vocês foram andando, pegaram um ônibus e foram? Esse deslocamento dentro da Europa, ele depende muito do seu recurso financeiro. No meu caso, eu me coloquei na posição do refugiado, homem, jovem, sem dinheiro. Ou seja, eu dependia praticamente de ajuda humanitária, a gente caminhava, a gente pegava carona com cidadãos dos diferentes países. Dormia trem. Onde? A gente dormia em estação de trem, a gente dormia em estação de ônibus, na rua. Comia o que te davam? Comia o que dava, tomava água ali da rua mesmo. Foi bem tratado pelas pessoas? Dentro da Europa, não, né? Foi super interessante esse impacto, porque a ideia de tudo era eu aprender, né, com os estadunidenses, aprender com os europeus, e foi interessante que a gente foi super maltratado porque você era um problema para eles, ou seja, você parte do princípio que você é um problema. É o que eu digo de forma bem enfática, pedir segurança não é crime, mas a partir do momento em que você entra num novo país,
há, sem dúvida nenhuma, um preconceito enorme. E isso é dos dois lados, não tão somente da população e das autoridades, mas também das pessoas que tentam ajudar. Não é? Então, tem um caso que eu conto nas minhas comunicações, que é um caso interessante. Não é? Quando eu estava na Sérvia, uma voluntária da Suíça, ela se aproximou de mim, estava frio inverno, não é? A gente tinha dormido fora, então a gente estava assim, com bastante frio, e ela disse, você tem que tomar um chá. Eu falei, não, agradeço, obrigado. Ela, não, mas você tem que? Eu, não, agradeço, obrigado. E ela pôs o chá, enfiou o chá na minha boca e acabou me queimando, né? Então, assim... Tentando ajudar. Desesperada para ajudar. A gente não sabe como lidar com a situação. Exatamente. Porque as pessoas estão muito ali debilitadas também. Saiu uma matéria na Piauí bem legal desse mês, que é uma jornalista argentina que foi para a Itália conhecer os casos. E é muito impactante, muito forte, porque parece que você está em 1700, não parece que você está em 2018. Exatamente. O caso era de africanos que estavam indo para a Itália, chegaram na Itália, mas assim, histórias, eu vou relatar alguns pedaços assim que eu me lembro de cabeça, mas assim, horríveis, tipo, um cara que, criança, estava em casa, entraram uns homens com facão, mataram o pai e a mãe a facadas na frente dele, pega a criança, bota num camelo, leva para uma tribo, vende como escravo, o cara fica como escravo, trabalhando durante 10 anos, aí um dia ele fala alguma coisa errada pro chefe dele lá, que quebra os braços dele, joga num buraco onde ficam os animais que vão ser castrados, e ele seria castrado no dia seguinte. Alguém com pena o tira do buraco à noite e fala, foge. Ele sai correndo pelo deserto por 6 dias com os braços ao longo do corpo, porque está quebrado, ele não consegue mexer. Né? É uma loucura. E aí ele chega ele atravessa a fronteira, chega num outro país que não o recebe. Então ele tem que voltar com o braço... É uma loucura. E aí, finalmente, ele consegue entrar num barco, que é desses barcos que tem 1 milhão de pessoas dentro de um negócio desse tamanho, e o barco vai em direção à Europa e vai afundando. Então o barco vai afundando até o momento que estão todos no barco e com água aqui no pescoço, e de repente aparece um helicóptero e vem alguém e os tira de lá. Então, quer dizer, quando ele chega na Itália, ele completamente desestruturado, desorganizado, machucado... ele está morto por dentro. Emocionalmente arrasado. Destruído. E aí ele agora é pastor na Itália, pastor de ovelhas na Itália. E ele finalmente, ele fala, ainda bem, eu tenho uma vida e tal. Mas olha pelo que a pessoa passou. Não é simplesmente que a pessoa falou, estourou uma bomba aqui e deixa eu ir embora desse país, não. Que tá uma doideira. Não, é a pessoa... E as mulheres, então, são... estupradas e feitas de prostituta. Perde filho, vende filho, você começa a ficar emocionalmente muito abalado, você perde seu equilíbrio emocional, você começa a fazer loucura, gente. Você tá com fome. A gente um dia com fome, a gente já perde a cabeça, imagina, a pessoa fica com fome, perdeu tudo, perdeu os filhos, você perde sua dignidade.